Deus também pela vida dos conhecidos que temos aqui. Não vou citar nomes, pois são muitos e posso esquecer de alguns. Que Deus abençoe a sua vida também. Queridos, livro dos Juízes, capítulo 11. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 6. Juízes, capítulo 11. Vamos ler, irmãos. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu peço sua atenção para mim nesse momento, pois estamos aqui no capítulo 11, diante de uma passagem que é de grande valia para o nosso cotidiano. A epígrafe do capítulo 11 nos informa: Jefté livra os israelitas. A história de Jefté ela é um pouco extensa, por isso nessa noite iremos nos permitir falar apenas do versículo 1 até o versículo 6, que vai contar a história, o momento em que ele foi escolhido por Deus para esta grande obra. Quando abrimos as nossas Bíblias no livro dos Juízes, nós sabemos que o livro do Juízes ele tem uma importância muito grande, pois após a morte de Josué e até a subida de Saul ao trono, o povo ficou sem um líder, o povo ficou sem uma liderança. Então se fez a necessidade de levantar sempre uma pessoa no meio do povo, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, para que essa pessoa fosse um líder diante do povo e o liderasse diante da peleja. Era assim o período dos juízes. Sempre que eles passavam pelo momento de dificuldade, sempre que eles passavam pelo momento de adversidade, Deus pegava um no meio deles, levantava ele, e essa pessoa era o líder diante do povo frente à batalha. Sempre que esta pessoa era levantada por Deus, ela era levantada e ela tinha que militar pelo menos em dois aspectos. O primeiro seria, esse líder teria que ser um líder, um juiz. Ele teria que julgar a causa do povo, e era muito importante ter um juiz naquela época, porque você vai observar que no período de Neemias não tinha juiz lá em Jerusalém. É por isso que estava acontecendo uma desordem social. O juiz julgava as causas do povo. O outro aspecto seria um líder militar. Esse juiz teria que ser levantado para ser um grande guerreiro, um grande líder militar para tomar a frente da guerra e ser um grande homem de guerra e um homem de peleja. Quando Deus levantava um juiz, quando Deus levantava uma pessoa no meio do povo, Deus também dava a ele uma unção, uma porção do Espírito Santo. Sobre ele era derramado o Espírito Santo de Deus. Quando nós observamos no Antigo Testamento, nós observamos que é diferente do Novo. No Novo Testamento, o Espírito Santo, ele tem uma característica de ser um Espírito habitador. Ele habita em nós. Já no Antigo Testamento, a característica do Espírito Santo era de ser um Espírito visitador. Ele apenas visitava no arraial e depois se retirava. Habitava somente em pessoas que Deus levantava para uma missão específica. Observe que eu quero pregar nessa noite sobre características de um escolhido improvável.
De repente você que está aqui nessa noite, você vai se enquadrar nessa linha de pensamento. Você vai perceber que você também é um escolhido improvável. Eu creio que grande maioria aqui, ou por sinal quase todos nós aqui, somos escolhidos improváveis de Deus. O que significa ser escolhido improvável? O escolhido improvável é aquele que ninguém escolheria. O escolhido improvável é aquele que ninguém chamaria, é aquele que ninguém daria nada, mas aprove a Deus nos escolher, nos chamar, nos dar um ministério, nos dar uma chamada e dizer que você poderia não ser escolhido pelos homens, mas por Deus você é um escolhido improvável. Escolhido improvável, ele não é escolhido pelos homens, ele é escolhido por Deus. O período dos juízes, ele é muito importante, porque Deus sempre levantava alguém no meio do povo, mediante a dificuldade. Quando nós abrimos aqui no capítulo 11, nós vamos observar que os amonitas estavam ameaçando o povo de Israel, dizendo que iria invadir a terra a qualquer momento, iria matar todo mundo, iria tomar a terra que eles estavam habitando para si. Então o povo de Israel estava vivendo mediante a essas ameaças. Os amonitas estavam dizendo: nós vamos entrar na terra, nós vamos matar vocês e nós vamos possuir essa terra para nós. Eles estavam vivendo mediante as ameaças, a essa adversidade, a esse momento difícil, a esse conflito. Diz então a Bíblia que os amonitas, eles vão se posicionar agora em Gileade para a peleja, e o povo de Israel vai se posicionar em Mispa, mediante a peleja, mediante a guerra, sabedor eles que Deus sempre levantava alguém no meio deles. A Bíblia diz que eles já se perguntavam: quem será que Deus vai levantar no nosso meio para ser o líder mediante a peleja contra o exército inimigo? Observe uma verdade, irmãos, que esse momento de adversidade, que esse momento de peleja aqui, que esse momento de conflitos aqui, não tirou uma convicção do coração daquele povo. Qual era? Deus vai levantar alguém no nosso meio. Deus vai levantar alguém no nosso tempo presente. Querido, a adversidade que nós passamos, a dificuldade que nós passamos, as intempéries que nós passamos, não pode tirar essa convicção dos nossos corações. Qual é? Deus vai levantar alguém no nosso meio. Deus vai levantar alguém na sua casa. Deus vai levantar alguém no seu departamento. Deus vai levantar alguém. Eles já se perguntavam: quem será que Deus vai levantar? Porque essa certeza ela tem que ter. A dificuldade ela vem, mas Deus vai levantar alguém no nosso meio. Porque essa é a primeira característica de um escolhido improvável. Ele é a resposta para o caos. Aí você está dizendo: Jesus, mas onde eu estou está difícil. O departamento está difícil, o trabalho está difícil, a família está difícil, está tudo difícil. Aí Jesus está te dizendo: você é a resposta para aquele caos. O caos estava instaurado. Aí Deus falou assim: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Vá até a casa de Jessé, o bilemita, e lá eu tenho escolhido um para ser o próximo rei. Samuel vai até a casa de Jessé, chega lá e fala toda a questão para Jessé. E diz a Bíblia então que Jessé vai passar os filhos agora para Samuel ver. Passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar. E diz a Bíblia que passam todos os filhos de Jessé e não tinha ninguém. Quando Samuel olha o primeiro filho, Samuel fala assim: por certo, será esse que Deus há de escolher para ser o novo rei de Israel. Deus brada do céu e fala: Samuel, não atente-se para a aparência e nem para a estatura do jovem, porque eu, Senhor, não olho como não vejo como os homens vê, porque os homens vê aquilo que está por fora, mas eu vejo aquilo que está por dentro. Observe que o escolhido improvável de Deus, ele não é escolhido por aquilo que está por fora, ele é escolhido por aquilo que está por dentro. É aqui que muitos
se complicam, é aqui que muitos não entendem o agir de Deus, porque tem muitas pessoas que se acham no direito de olhar para você e falar assim: você não deve ser escolhido porque você não tem jeito, você não tem voz, você não tem beleza, você não tem cor para isso, está olhando só o seu exterior. Aí Deus vem e ensina ele, fala assim: eu não olho a aparência, meu filho, eu olho aquilo que está por dentro, e é por isso que você é um escolhido improvável de Deus. Os olhos humanos só enxergam o que estão por fora, mas Deus vai lá no íntimo do seu coração e te chama e te dá um ministério. Aleluia. Deus olha o interior do escolhido improvável. É agora que nós vamos entrar em Jefté. A Bíblia então começa no capítulo 11 falando assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Você vai observar que a Bíblia começa dando características boas de Jefté, dizendo assim: era então Jefté, dois elogios, valente e valoroso, vírgula, porém filho de uma prostituta. Parece que esse porém vem para apagar todas as qualidades, não é? Ele é valente e corajoso, porém ele é filho de uma prostituta. Olha como a Bíblia fala de Naamã: era então Naamã chefe do exército do rei da Síria, vírgula, porém leproso. O que adiantava ser chefe do exército do rei da Síria se era leproso? O porém parece que vem para tirar todas as qualidades. Aí você vai observar no versículo 2 que os irmãos de Jefté expulsam ele da sua casa por causa do seu porém. Mas ele tinha qualidades, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, e pelo porém os seus irmãos expulsam ele da sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando nós olhamos o porém do nosso irmão, nós acabamos se esquecendo das suas qualidades. Porque você tem porém, mas eu tenho uma coisa para te dizer: você também tem qualidades. Você tem defeitos, você tem porém, mas você também tem qualidades. E é por isso que Jesus te escolheu. Enquanto as pessoas olham para você e só enxergam o seu porém, Jesus está dizendo: eu estou vendo as suas qualidades. Porque essa é a segunda característica de um escolhido improvável. Ele não é uma pessoa perfeita, ele tem porém. Quem tem porém aqui nessa noite? Mas eu tenho uma notícia para te dar: esse porém, mesmo com esse porém, mesmo com esses defeitos, mesmo com o passado que você tem, mesmo com aquilo que você fez lá atrás, Jesus te chamou assim mesmo. Jesus te escolheu assim mesmo. Aleluia. O escolhido improvável de Deus, ele tem porém. Agora observa, ter porém, todos nós temos. Agora uma coisa é quando eu tenho um porém e fico na minha. Outra coisa é quando Deus vai lá no templo e fala assim: Ananias, vai até a rua chamada direita, tem um tal de Saulo lá, ele já está em oração, ele está cego, você vai orar por ele. Deus só falou isso para ele: vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e ora por Saulo. Não falou mais nada. Ananias se achou no direito de virar para Deus e apresentar o porém daquele rapaz e falar assim: mas Senhor, tem ouvido eu falar a respeito desse moço, ele é perseguidor da igreja, ele é assassino de crente, ele persegue a igreja. Deus não deu ouvido para Ananias. Deus só responde para ele e falou assim: ó, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ei, querido, você pode ter porém, mas para Jesus você é um vaso escolhido de Deus. Agora, irmãos, olha só, uma coisa é o ter porém, outra coisa agora é alguém falar do meu porém. Deus não perguntou para Ananias, mas Ananias se achou no dia de falar: não, mas tem um porém dele aqui, o Senhor está chamando, olha, tem um porém aqui. Só que Ananias estava falando de um outro Saulo. Lá atrás, a mudança já havia acontecido. A caminho de Damasco já havia acontecido o milagre. E Ananias estava olhando lá atrás ainda. É assim muitos de nós. Deus já mudou a vida do camarada e você está olhando lá atrás. O homem já é outro e você está olhando lá atrás. A mulher já é outra e você está olhando lá atrás.
Jesus não está perguntando para você o porém dele. Jesus está te dizendo: ele é para mim um vaso escolhido. Porque, irmãos, aqui está o problema de muitos. Porque eu tenho uma mensagem da mulher samaritana e friso bastante a volta dela para Samaria. Por quê? Lá no poço de Jacó não tinha plateia. Jacó no vale de Jaboque, lá com o anjo do Senhor, não tinha plateia. A samaritana lá no poço de Jacó não tinha plateia. Não tinha ninguém para falar assim: não, eu vi, Jesus mudou a vida dela, tomou da água, ela é outra. Não, eu estava lá, ela mudou, a vida dela agora é outra. Foi um particular entre ela e Jesus. Sabe o que me chama a atenção na samaritana? É que ela bebeu da água, teve a sua vida mudada e ela volta para Samaria. Samaria é lá onde ela tinha 5 e o que ela tinha não era dela. Corajosa ela, não é? Muitos foram no poço de Jacó, tomaram da água, tiveram a sua vida mudada e não tiveram coragem de voltar para Samaria. Sabe por quê? Porque lá em Samaria muitos sabiam que iriam encontrar muitos Ananias que iriam lembrar o passado dele, que iriam lembrar o passado dela. Aí sabe o que acontece? A pessoa tem medo, não volta, fica no poço ainda. Só que Jesus quer que você volte para Samaria nessa noite. Muitos de repente não viram a sua vida sendo mudada. Muitos ainda olham para você e conhecem o Tiago lá de trás. Mas Jesus está te dizendo que mesmo assim para Ele você é um vaso escolhido e Ele te chamou, querido. Agora uma coisa é alguém falar, outra coisa é eu mesmo falar. Gideão está lá no lagar, malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor aparece debaixo do galho de Ofra. E Gideão está lá, e Deus abre a visão de Gideão. Gideão contempla o anjo. Quando ele contempla o anjo fala: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí quando o anjo conta para Gideão a obra que seria feita através da vida dele, o próprio Gideão vai apresentar o porém. Vai falar: mas eu não. A minha casa é a mais pobre de Manassés. E outra, eu sou o menor da minha casa ainda. Não pode ser eu. Está aqui um complexo de inferioridade. Gideão olhou para sua casa, olhou para sua tribo, olhou para ele mesmo e falou: não tenho condição. Aí o anjo do Senhor tira dele o complexo de inferioridade e fala assim: você vai sim, você vai chegar sim, você pode sim. Talvez você está aqui nessa noite pensando isso: eu não posso porque a minha casa é menor, eu não posso porque eu sou o menor da minha casa. O anjo de Deus está falando com você nessa noite: você pode sim, você vai chegar sim. Porque se tem um lado bom de você pensar assim, é esse: é você pensar que você não pode, é você pensar que você não consegue. Porque o segredo Deus vai dar a Gideão. Olha o que Deus fala com Gideão assim: eu serei contigo. Se você for sozinho você não consegue, mas Deus está falando assim: ó, eu irei contigo. Aqui está a garantia. Sabe por que você vai conseguir? Não é por causa de você não, é porque Deus está indo contigo. Aleluia. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue, querido. Você vai conseguir alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Sabe por quê? Porque Deus está indo contigo na caminhada. Aleluia. Não sou eu, é Ele. É por isso que nessa noite qualquer tipo de glória a Deus e aleluia, qualquer tipo de exaltação, qualquer tipo de magnificência, de apogeu, de magnitude, tem que ser levada lá para cima. Porque a alegria pode ser nossa, mas a glória sempre será dele. Sempre será dele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Talvez o inimigo botou na sua mente: você não vai chegar. Jesus está te dizendo: você vai chegar, aleluia. A promessa vai se cumprir. O que Ele te prometeu vai acontecer, porque Ele é contigo. Olha o que Ele te diz em Isaías capítulo 41, do versículo 9 ao 13. Diz assim: tu
a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu, não temas que eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que contenderem contra ti, tornar-se-ão a nada, mas eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Quantos creem aqui nessa palavra nessa noite? Deus, Ele é contigo e você vai chegar. Aleluia. Agora, expulsaram Jefté da sua casa porque olharam o ventre de onde ele nasceu. Isso aqui é fato. Eles pensaram assim: nós somos filhos de uma outra mulher, nós somos melhores do que você. Aí a Bíblia diz: e sendo seus irmãos já grandes, expulsaram Jefté da sua casa. Por quê? Você é filho de uma prostituta, de uma outra mulher. Você tem um porém na sua vida: nós somos melhores do que você. E expulsam Jefté. Por quê? Porque olharam o ventre da onde ele nasceu. Eu quero que você pense nessa noite o ventre da onde você nasceu. Porque o ser humano tem esse problema. O ser humano tem mania de olhar da onde você veio e acha que tem condição de dizer como é que vai ser toda a sua história. Ó, quem nunca ouviu isso aqui? Da família que você vem não vem coisa boa. Quem nunca ouviu isso? E daquela família ali só sai coisa ruim, né, Renato? Esse não vai ser diferente. Quem nunca ouviu isso? Você conhece o pai dele? Ih, o pai vai ser igual ao pai dele. Conhece a mãe? Vai ser igual a mãe dele. Por isso falaram do Jefté: você é filho de uma prostituta, saia da casa de papai. Nós temos a mania de olhar o ventre da pessoa, da onde a pessoa veio, e queremos dizer como é que vai ser a história de vida dela. Aí você vai ver que Jesus achou Felipe, Felipe achou Natanael. Aí Felipe falou assim: Natanael, achamos o mestre, achamos o Messias a quem as escrituras falam dele, achamos o homem. Aí Natanael finge que acredita, né? Fala assim: então tá, achou o homem, me responde uma coisa, da onde que ele vem? Aí Filipe responde: ó, ele vem de Nazaré. Aí Natanael fala assim: não está batendo. Não está batendo, porque você está dizendo que achou o Messias, e está dizendo que o Messias vem de Nazaré, não está batendo. Aí Natanael completa, fala assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, muito inteligente, inteligentíssimo, não vou falar demais, tem gente que você não deve falar demais. Filipe só falou assim: ó, vem e vê. Oh, Jesus é coisa boa, não é, querido? Aleluia, Ele é coisa boa. Quando Natanael chegou diante de Felipe, de Jesus, Jesus falou assim: já tinha te visto eu, ainda estando tu debaixo da figueira. Aí diz a Bíblia, tem um A e um H. Aí Natanael faz assim: vejo que tu és profeta. Conjecturando, vejo que tu és coisa boa. Sabe o que eu vim dizer aqui nessa noite, querido? Jesus é coisa boa. Jesus é coisa boa, não é? Não foi a melhor coisa da sua vida se entregar a Ele que você fez? Foi a melhor coisa que você fez, foi se entregar a Ele, porque Ele é coisa boa. Oh, aleluia. Jesus não somente é coisa boa, mas Ele nos pegou que outrora não éramos. Aleluia. Todo mundo tem encontro com Ele a caminho de Damasco, não tem? Você pode dar glória a Deus para Ele por causa desse dia? Se Ele não tivesse te encontrado no caminho de Damasco, o que seria da sua vida hoje? O que é que você estaria fazendo hoje? Louvado seja Ele porque Ele nos encontrou, Ele nos achou. Louvado seja Ele porque Ele nos viu. Antes da gente chegar a Ele, Ele nos viu. Ele não só é coisa boa, mas Ele nos pegou e nos transformou em coisa boa. Olha para quem está do seu lado e fala aí: você é coisa boa. Você é coisa boa. O inimigo está dizendo que você é coisa ruim. O inimigo está dizendo que você não presta, que você não vale nada. Aí Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: você é coisa boa.
Você é coisa boa. Você é coisa boa. Jesus nasceu em Belém, morou em Cafarnaum, mas quis ser reconhecido como Jesus de Nazaré. Penso que ele falando assim, ó, não quero ser conhecido como Jesus de Belém não, tá? Porque Belém é de repente uma cidade de campo, né, aconchegante, de repente uma Penedo da vida aí. Não quero ser conhecido como Jesus de Belém. De Cafarnaum também não, uma cidade portuária onde o Mateus cobrava imposto. Imagina aquelas praias lindas do lado de lá. Ele disse, não quero ser conhecido como Jesus de Cafarnaum não. Aí ele fala, eu quero ser reconhecido como Jesus de Nazaré, o lugar que da onde não vem coisa boa. Ai Jesus, e Jesus é o meu Jesus, Ele é o seu Jesus. Sabe por que Ele fez isso? Ele está nos ensinando que na maioria das vezes será sempre dos lugares mais improváveis é que Ele vai tirar coisa boa. Talvez você está entendendo o que eu estou falando contigo aqui nessa noite. De repente a família que você veio realmente não vem coisa boa até chegar em você. De repente do lugar de onde você nasceu, de repente não sai coisa boa. Mas Jesus está te dizendo, você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro da família, do local, do bairro, da rua. Você será coisa boa. Porque o ser humano não tem esse direito de olhar para o ventre e falar assim, ó, vai ser ruim. Não tem esse direito. Com que direito? Com que direito? Com que direito eu posso olhar para você e falar, você não vai ser coisa boa? Olhar para o seu ventre e falar, você não vai ser? Porque Davi falou assim, ó, o Senhor ouviu os meus ossos se formando no ventre da minha mãe. Ele foi mais profundo e falou assim, ó, o Senhor ouviu as minhas substâncias em formação. Quem vê no íntimo é só Deus, é lá dentro. É lá dentro. Se eu não saísse do ventre, você nem me vê, meu filho. Aquela expectativa que o pai e a mãe têm de ver o rostinho, ele já sabe. Ele já sabe quem é. Aleluia. Jeremias falou assim, eu não sei falar, eu sou uma criança. Não dá, eu sou uma criança. Não dá. Aí Deus, vem cá Jeremias, ó, eu vou lá no início. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Olha o trajeto agora. E as nações te dei por profeta. Eu vim te dizer que o trajeto da sua vida, da sua história já foi criado lá no ventre. Deus já formou a sua história lá no ventre. As nações Ele te deu por profeta desde o ventre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou ministrar sobre você nessa noite. Só para quem é um escolhido improvável de Deus. Jefté foi expulso, não foi? Primeiro, Jefté foi expulso porque Deus queria proteger ele na casa da família dele. Sabe por que Deus permite algumas coisas na sua vida? É proteção. Deus está te protegendo. Você está reclamando porque você foi tirado do seio da família, igual eu fui. Eu moro em São Paulo, estou lá sem família, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem amigos. Aí eu vou ficar reclamando? Não, é proteção. Deus está protegendo. Deus está guardando. No momento certo Ele te libera, mas por enquanto é um tempo de ficar guardado. Quem é guardado por Ele aqui nessa noite? Não importa o que você esteja passando, Ele está te guardando. Porque nós temos um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Aleluia, nós temos um esconderijo. Segunda, por quê? Porque Deus permitiu que ele fosse expulso. Estrutura.
Eu entendo às vezes porque Deus me tirou do seio familiar, porque eu nem conhecia o seminário interno. Nunca tinha ouvido falar. Não sabia que existia. Aí eu entendo porque Deus às vezes tira a gente, né? Sem você saber, Deus tira a gente. Aí Deus falou muito forte comigo isso aqui. Estrutura. Deus está te dando estrutura. Porque se você não tiver estrutura para receber o que Ele tem para te dar, você nunca irá receber. É por isso que Ele quer criar em você estrutura para receber. Eu vou te explicar o que é estrutura. Sabe o que é estrutura? Sabe o que é estrutura aqui para Jefité? Sabe o que é? É quando ele volta, chega em casa, na casa de papai de novo. Ele vai olhar para todos os irmãos, aqueles que falaram: você tem porém, você é filho de uma prostituta, nós somos melhores do que você. Estrutura, sabe o que é estrutura? É ele falar assim: ó, quando eu fui expulso doeu. Aí eu fui lá para a terra de Tobi, habitei lá com homens levianos, andava na terra de Tobi com pessoas que eu nem conhecia, sofri lá, vivi amargurado lá. Agora eu voltei, sabe o que acontece? Dói menos. Estrutura. Sabe o que é estrutura? É quando lá na frente você passa por aquilo que você passou lá atrás, dói menos. Sabe por quê? Deus te deu estrutura. Escolhido improvável de Deus. Deus está te dando estrutura. Amém, queridos? Quantos querem receber a porção do Espírito Santo de Deus nessa noite? Jesus vai selar o seu chamado aqui nessa noite. Você é um escolhido improvável de Deus. Pronto e acabou. Bruna, pode cantar. Feche seus olhos, eu vou ministrar sobre você nessa noite. Aleluia. Não rejeita. Eita, aleluia. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então simplesmente receba a sua chamada nessa noite. Em nome de Jesus. Não importa. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, Abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. queridos, deixa eu falar com você. Versículo 5 diz assim: aconteceu, vírgula. Aconteceu o quê? Enquanto estava Jefité lá na terra de Tobi, os amonitas invadem lá em Gileade. Quando eles invadem lá em Gileade, estando eles perdendo a peleja, vão lembrar do menino. Quem? Aquele que expulsaram ele. Versículo 6. Eles vão até Jefité e diz assim: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Agora enxergaram as qualidades. Se lá em cima não viram as qualidades, só o porém,
agora enxergaram as qualidades. Vai ser só um período, querido. Esse período das pessoas olhar só os seus defeitos vai passar. Vai chegar um momento em que as pessoas irão lembrar de você e falar assim: rapaz, ele tinha qualidades, ele é valente, ele é corajoso, é dele que a gente está precisando aqui. Vai acontecer contigo isso. E se a saída foi debaixo de humilhação, porque você foi expulso, a volta é com glória, é com honra, porque ele voltou por cabeça. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Você é um escolhido improvável de Deus. E não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, o que importa é que Jesus está no controle da história. Se você foi expulso é porque Ele permitiu. Se você está passando por isso é porque Ele permitiu. E aguenta um pouco mais, porque Ele vai agir no meio da história e vai te entregar aquilo que Ele tem para te entregar, em nome de Jesus. Glória a Deus.